Pessoal, hoje faz 133 anos da proclamação da República do Brasil. Foi feita em 1889 pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Agora vamos entender os precedentes e o que levaram à proclamação da República. Antes já tinha havido vários movimentos de separatistas, como por exemplo até a Inconfidência Mineira, do que o Tiradentes foi morto, esquartejado. Eles queriam fundar uma república separada do império, do imperador, e foi esmagada. E outras insurreições que tiveram no período que o Brasil não tinha independência ainda, não tinha república, foram esmagadas. Isso foi já um prelúdio do que poderia vir no futuro. Agora, o que mais levou à proclamação da República pelos militares foi o seguinte: foi a Guerra do Paraguai. O ditador do Paraguai, ele queria acesso ao mar para poder comercializar melhor e tudo, porque o Paraguai fica lá no interior, não tem acesso ao mar. O acesso ao mar tinha que passar pelo Uruguai e pela Argentina, na foz do rio, e navegar no rio até chegar no Paraguai. Então ele invadiu partes do Brasil, parte do norte da Argentina, o que levou o Brasil a declarar guerra contra o Paraguai, recrutar muitos escravos e brasileiros para lutar na guerra. Nós tivemos aí o Duque de Caxias como um herói na Guerra do Paraguai, e vencida a Guerra do Paraguai pelo Brasil, o Paraguai foi totalmente esmagado completamente. A população de homens foi praticamente aniquilada, e de garotos também, na guerra, porque o ditador paraguaio não queria se render, mandava criança, mandava velho. Então, a culpa foi dele, né? A culpa não foi do Brasil. Se ele tivesse aceitado a derrota, não teria tido essa carnificina do sexo masculino lá no Paraguai, e não estaria tão atrasado no tempo como ele ficou. Só que aí criou-se no exército, o que já tinha na Confidência Pernambucana, foi a origem do exército. Aproveite e veja aqui no canal a Insurreição Pernambucana. E antes de mais nada, ative o sininho, por favor, se inscreva no canal, curta agora, se você está gostando das informações, compartilhe para a gente expandir o conhecimento, ampliar o conhecimento entre os brasileiros. Mas voltando, ele quis até o fim e acabou sendo morto por um soldado brasileiro na tentativa de fugir. E o exército ficou ainda mais poderoso. Os generais, os marechais, os oficiais de média patente, e queriam também o poder, uma parte do poder, que estava toda com o imperador. Eles também queriam uma parte do poder. E foi nessa situação que começou a ter um desequilíbrio entre o imperador e o exército brasileiro, fruto da Guerra do Paraguai. Tá? O que levou também à proclamação? O Dom Pedro II não tinha herdeiro homem, só tinha filhas mulheres. Isso daí já era um mau sinal para a época. Como é que o monarca não vai ter um sucessor? Entendeu? Isso daí já pegou mal também. Crise econômica brutal, ainda mais por causa da Guerra do Paraguai. O Império se endividou muito junto à Inglaterra, pegando muitos empréstimos
para equipamentos, para poder pagar soldados, para munições, navios, etc. Então, uma crise financeira que o Brasil estava passando, né? Deixou as pessoas contra o império, a popularidade do imperador e do império foi caindo. Essa crise militar que eu falei, né, dos militares que agora queriam mais poder após a Guerra do Paraguai, problema social, porque vieram os abolicionistas querendo a abolição da escravidão, e isso era péssimo para a economia brasileira, tanto é que o Brasil foi o último país das Américas a declarar a abolição da escravatura, porque era tudo baseado nas fazendas, nos produtos que eram produzidos nas fazendas pelos escravos. Então, se tirasse os escravos, a economia colapsava, estava toda baseada nessa questão e precisava dos escravos para poder fazer a máquina econômica rodar. Teve um problema muito grave com a Igreja Católica. O Papa mandou excomungar todos os maçons e tinha uma lei que tudo que viesse do Papa era o Dom Pedro II, o imperador Dom Pedro II, que tinha que autorizar ou não para os bispos e para o clero católico. E ele afirmou, ficou do lado do Papa e mandou excomungar todos os maçons. Só que 2 bispos não aceitaram, não excomungaram os maçons e foram presos. E o Duque de Caxias, que era maçom, conseguiu intermediar com o imperador a soltura dos 2. A questão acabou sendo resolvida, mas foi um arranho de imagem tremendo para o imperador, que já vinha sendo com a sua imagem arranhada, queimado por esses outros motivos antecedentes que eu já acabei de falar. Falamos aí da crise com a Igreja Católica. E isso tudo levou a, no dia 15 de novembro de 1889, 15 de novembro de 1989, por isso que hoje é feriado, 15 de novembro, a gente está completando 133 anos de república. O imperador foi para a Europa, teve que fugir com a sua família para a Europa, moraram na França e tiveram um fim de vida bom, não foram presos, mortos, julgados aqui pelos militares que o derrubaram e proclamaram a República. Mas da República de 1889, nesses 133 anos, foram muitas mudanças dentro da República. Começou com o comando aí do pessoal que fez a proclamação, depois nós passamos para a política do café com leite, depois a era Vargas, depois o período de Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, depois o período militar, que começou em 1964, terminou em 1985, tudo isso é república. E de 1985 para hoje, 2022, tudo isso foi república. Então, de 1889 até hoje, tudo república, mas com variações dentro dela que a gente vai abordar no canal. Tá? Mais uma vez eu peço a você, se inscreva aqui no canal, se inscreva, ative o sininho, as notificações, para a gente ampliar informações de valor na sociedade brasileira, para nossos irmãos brasileiros, que não têm esse acesso a esse conhecimento nas escolas nem na faculdade. Você pode perguntar na rua sobre a proclamação da República, os antecedentes, o que foi, nego não sabe, não sabe. Então, ajude aqui a gente no canal, compartilha se você gostou desse vídeo. Pode criticar também nos comentários, caso você não tenha gostado. Tá ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção.
Fiquem com Deus e um bom feriado.